Olá, queridos alunos, eu sou a professora Nilce e hoje nós vamos trabalhar o Scratch com estrutura de dados ou programação, para que você já tenha um pouquinho mais de noção de algumas estruturas que a gente pode trabalhar com o Scratch. Então, olha só, geralmente quando a gente trabalha com notas de alunos, né, para calcular média, a gente armazena numa variável, por exemplo, variável média. Então, a gente faz o cálculo e joga numa variável, ou seja, ele é um pedacinho de memória que a gente armazena para colocar as informações ali dentro. Mas só que você vai ter, se for uma nota, você vai colocar somente uma nota, né? Se você tiver que colocar 4 notas, você vai ter que armazenar 4 variáveis, né? Variável 1, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Mas existem outras estruturas que a gente pode trabalhar como para ajudar para a gente poder trabalhar com listas, que é chamado de vetores. Então, os vetores nada mais é aqui do que um lugarzinho lá na memória onde a gente pode colocar várias informações, como se fosse uma gavetinha, né? Onde a gente coloca várias informações. Então, ele tem essa estrutura aqui, o vetor ele tem essa estrutura aqui, certo? Para a gente poder acessar cada pedacinho, cada gaveta dessa estrutura, a gente vai ter que passar pelos índices. Então, ele tem, por exemplo, aqui, lugar 1, lugar 2, lugar 3, lugar 4, lugar 5 e etc. O vetor ele pode ter o tamanho que você quiser, né? Claro que respeitado os limites da memória, né? Então, por exemplo, posso ter um vetor com 4 gavetinhas, 4 lugares, com 5, com 6, com 50 lugares. E aí eu preciso acessar esses lugares através dos índices. Então, o que a gente vai fazer hoje? Vou fazer um programinha, faça um programa que preenche o vetor com as 4 estações, as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Só que eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou zerar o vetor, tudo que tiver aqui dentro na memória eu vou sair apagando inicialmente, depois eu vou preencher o vetor via teclado, vou pedir para o usuário colocar, por exemplo, coloque uma estação, aí ele vai colocar verão, aí ele pega e joga lá naquela posição, coloca outra estação, aí ele pega e você digita inverno, e aí ele vai colocando, certo? E a gente vai colocar de forma sequencial, tá? 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou ter aqui um vetor de 4 lugares. Então, vamos ver como é que ele fica no Scratch? Gente, eu já deixei aquele preparado para a gente não perder muito tempo com o vídeo, tá? Então, inicialmente, você vem aqui em eventos, pega o quando clicar na bandeirinha, e aí você vem e vai aqui em variáveis e você vai criar uma lista. Eu criei uma lista chamada de vetor. Então, você vai clicar aqui e você vai criar uma lista chamada de vetor, certo? Quando você cria, ele vai abrir vários bloquinhos aqui para você manipular esse vetor. Eu também pedi para que ele criasse uma variável chamada count. Então, cliquei aqui em criar variável count, ou seja, eu tenho um vetor e eu preciso andar por esse vetor com os índices através dessa variável contador. Então, vim aqui em bloco controle, peguei o comando sempre, né, o bloquinho sempre, para a gente iniciar. E depois, eu vou começar, eu dividi aqui esse programa em 3 partes. Por exemplo, nesse primeiro repita, eu quero que o meu vetor comece a apagar o que tem no vetor. Se ele tiver alguma coisa, ele vai apagar. Então, eu quero que ele inicie o vetor. Então, peguei aqui para dizer para o usuário o que está ocorrendo. Diga. Aí você digita assim, iniciando o vetor, porque o usuário vai ver que está acontecendo alguma coisa. Então, ele vai sair apagando, tá? O que tiver aqui no vetor. Ora, com a minha variável count, eu mudei a minha variável count para o número 4. O que tem dentro da variável count? O número 4. Aí, eu peguei aqui em controle, peguei o repita, né? Você vai pegar o comando repita. Pega esse aqui, o repita, e coloca 4 vezes, certo? Esse é o primeiro repita, que é o repita de iniciar o vetor. Vai sair apagando tudo que tiver no vetor. E aí, você vem aqui em variáveis, vai pegar mostre a lista, e depois você vai pegar o bloco apague. Apague, esse bloquinho aqui.
Só que a posição é fixa, então você pega e vai mudar esse 1, vai mudar para uma variável, né? Então, esse contador aqui, ó, ele vai variar o que está dentro desse aqui. Então, ele iniciou com 4, vai apagar o que tem um 4, e depois você vai pegar, ó, o comando aqui, referente à variável cont, você vai mudar para esse cálculo aqui. Então, o que o cont vai receber? Ele vai receber o cont menos 1, ou seja, você vem aqui, ó, pega o operador de subtração, coloca de um lado o cont, do outro lado você coloca o número 1. Depois mais você vai pegar, ó, o espere. Então, tudo isso aqui dentro desse repita. Pronto, ele apagou o que está aqui dentro. Depois mais, nós vamos começar a preencher o vetor. Então, eu vou ter um outro repita de preenchimento do vetor. Então, você vem aqui novamente em variável, você vai pegar o mude cont para 1, você vai usar a mesma variável do cont e você vai colocar 1. Aí você vai dizer o que vai ocorrer agora, né? Então, vem aqui em aparência, pegue o dig e coloca preencher o vetor. Espera 2 segundos. Você pode até colocar mais uns segundinhos aqui, tá? Aí depois eu peguei o repita 4 vezes e pedi aqui, ó, para o usuário começar a colocar as estações. Então, eu vim aqui em sensores e peguei esse bloco pergunte, tá? Peguei esse bloco e coloquei estação. O que vai ocorrer? Vai abrir uma caixinha de diálogo aqui e o usuário vai colocar a estação que ele quer. Aí ele colocou a primeira estação, armazenou na resposta, variável resposta, e o que está dentro da variável resposta, aí você vem aqui, ó, em variáveis e vai pegar para o bloco insira. Porque você vai pegar o que está dentro da variável e inserir na posição cont do vetor. Aí você vai inserir aqui nesse bloco, ó. Nesse bloco você vai, observa que tem a parte aqui branca, você vai inserir o que está na variável resposta na posição cont. Então, você vai pegar aqui, ó, e arrastar e colocar nessa posição. Pronto, ele já vai preencher. Depois mais o que vai ocorrer? Ele vai preencher, como ele começou com 1 o cont, aqui você vai mudar o cont para 1 mais 1, ou seja, você vai pegar novamente operadores aqui, só que agora você vai pegar o operador de adição. E ao lado você vai colocar o cont, você vem e coloca a variável aqui, ó, cont, e coloca o número 1 do outro lado. Pronto, já vai ficar preenchendo o teu vetorzinho. Aí sai do repita, você vai colocar o mostra e lista novamente, vai pedir para esperar. E aqui, ó, o que aconteceu quando fez a contagem aqui? O cont ficou com 5, né? Então, se a minha variável cont, você vem aqui, pega o controle, o comando se. E depois você vai dar condição. Se a tua variável cont for menor que 6, que está 5, né? Então, você vai fazer o quê? Vai começar a ir apagando o vetor. Então, dá um tempinho, preencheu e depois saiu apagando. Aí, você pega novamente e você diz aqui o usuário o que está ocorrendo. Apagando o vetor. Então, você vai pegar uma mensagem, diga, com o tempo. E aqui você vai mudar o cont para 4. Para usar o mesmo contador, tá? Para poder trabalhar os índices. Então, mostra a lista, apague o que está dentro aqui do cont no vetor, ou seja, o endereço, né? Se está na posição 4, então ele vai apagar o que tiver na posição 4. Aí depois ele vai decrementar, ou seja, vai diminuir o valor do cont. Então era 4, ficou agora 3. Aí vai fazer isso novamente e vai sair apagando. Observa aqui como está o nosso programinha, certo? E vamos executar. Deixa eu ampliar aqui. Pronto, ampliei. Vamos lá, vamos executar. Iniciando o vetor. Então, o que ele está fazendo? Ele está saindo apagando, se tivesse alguma coisa, né? Só para a gente se certificar, para nós nos certificarmos. Agora, ele vai preencher o vetor e vai pedir do usuário uma estação. Vamos lá? Vamos escrever? Vou colocar verão. Depois eu vou colocar outono. Depois eu vou colocar inverno. E falta primavera. Primavera. Pronto, preencheu.
Já está aqui com o tamanho 4. Agora ele vai apagar, passo a passo, ó. Ó. O que está ocorrendo? Pronto, apagou, viu? Então é assim que está funcionando o nosso programinha. Aí depois ele começa de novo. Você vai entrar e mudar as estações, começa a primavera primeiro e assim por diante, né? Tudo bem, gente? Gente, eu peço que você se inscreva aí no nosso canal, dá uma curtida, compartilha, para que nosso canal chegue mais pessoas. Se você quiser contribuir conosco, tá? Então, estamos aí e é só falar. Tchau, tchau. Até a próxima.